Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Creedcast. Eu quero que você aproveite agora e compartilhe esse link, esse episódio com seus amigos, familiares, parentes, para todos aqueles que você acredita ser importante, porque eu sei que esse conteúdo é muito relevante para a sua vida, para o seu ministério e também para os seus amigos, para que você consiga aí muni-los de informação, de conhecimento, porque afinal, esse é o objetivo do nosso canal e aqui você vai conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre o ministério e sobre vários outros assuntos relacionados às Escrituras. Então, não deixe de passar essa oportunidade, convide os seus amigos, aproveite esses momentos iniciais, porque nós temos um assunto muito legal, muito bacana para discorrer, tá bom? Então, convido você também para se inscrever no nosso canal. Então, clique no botão aqui abaixo e também ative as notificações, porque toda vez que nós subirmos um conteúdo novo, você será notificado no seu aplicativo de que tem algo fresquinho lá para que você aproveite e consiga desfrutar desse conteúdo, tá bom? E eu quero já ganhar tempo, porque a gente tem um assunto muito interessante, como eu já mencionei, e eu trouxe aqui uma pessoa que já esteve aqui algumas vezes, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas ainda para deixar conosco aqui na mesa, para que a gente consiga compartilhar e trazer ainda mais assuntos interessantes e relevantes. Então seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso querido professor, pastor, teólogo, né, Celso? Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, viu? Obrigado você, Vini, pela oportunidade. Queria já de antemão também agradecer você que está assistindo esse Creedcast. Tenho certeza que a sua vida será muito edificada, porque cada conteúdo que é postado aqui é com o intuito de fornecer conhecimento e uma oportunidade para você aprender um pouquinho mais sobre teologia e sobre as Escrituras. Legal, legal. Pastor, então assim, a gente sabe da sua veia voltada aí para o ensino, para o seu zelo, né, e comprometimento com as Escrituras e até é uma das próximas aulas aí que a gente vai ter na nossa escola teológica, né, sobre apologética, sobre a questão e os âmbitos de defesa da nossa fé, Sim. que é muito importante e crucial nos dias de hoje, né? A gente percebe na realidade que, infelizmente, em algumas partes, né, da igreja brasileira já tem conseguido disseminar algumas inverdades, se é que a gente consegue dizer assim, né? Algumas verdades misturadas com mentiras, algumas mentiras misturadas com verdade, e a gente sabe que isso faz com que a igreja adoeça, né? Faz com que a igreja ela padeça aos poucos, né? E assim, a gente sabe talvez é que existem muitas pessoas que talvez estão sendo levantadas como lideranças de igreja que não têm um preparo teológico, que não têm um preparo de conhecimento sobre as Escrituras, um conhecimento profundo, sabe? E isso tem sido um grande perigo, né? E eu queria entender o que você pensa a respeito disso, sabe? Por que tem se levantado, às vezes, pessoas que não têm zelado, assim, por conhecimento das Escrituras e acabam guiando, às vezes, uma igreja, uma comunidade inteira a pensamentos de uma índole errada? Na verdade, Vini, eu também sei da sua veia teológica, pelo zelo também que você tem sobre a questão não só da apologética, mas também como todo o compêndio da teologia. Na verdade, as Escrituras elas nos ensinam acerca de defendermos a nossa fé, né? Um dos versículos mais usados aí pelos apologetas é 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que está escrito: Antes santifiquem a Cristo como Senhor no vosso coração e estejam preparados para explicar para qualquer um que perguntar sobre a razão da nossa fé, né? A questão ali da palavra razão no grego é a palavra apologia, que significa defesa da fé, defesa de pensamentos. Então, assim, o cristianismo, de uma forma geral, ele sempre lidou com essa questão da propagação do evangelho, como também da defesa da fé. Sim. E o que eu tenho observado, de uma forma geral na igreja brasileira e muitas denominações, e principalmente na questão do cristão de forma individual, é que muitas vezes eles não têm argumentos para poder explicar, para poder combater uma falsa doutrina. E como você bem ressaltou, o problema não é quando a mentira já vem com a cara de mentira. O problema é quando ela vem misturada com a verdade, que é isso que confunde muitas pessoas. Então, assim, na verdade, nós precisamos conhecer as Escrituras e também termos argumentos para poder defender a nossa fé, não somente para propagar a nossa fé para aqueles que não conhecem, mas também defender a fé contra os falsos mestres e falsos profetas que têm se levantado aí dia após dia. A gente
Até a gente chegou a conversar um pouquinho, eu estava vendo até alguns pontos, até a aula que você mesmo estava preparando, e eu vi alguns pontos eu falando sobre alguns perigos que até a igreja brasileira hoje ela tem passado, ela tem flertado, aonde algumas heresias têm tomado espaço, até um exemplo muito claro, a questão da hipergraça, né? A questão da teologia da prosperidade, né? Então, tantas outras coisas, aí venha para o cristianismo e sua vida vai mudar, da água para o vinho será mil maravilhas, né? E, infelizmente, algumas pessoas elas têm adotado esse estilo teológico, né? De ensino, de conduzir uma igreja. Por que você acha que os pastores, às vezes líderes, estão abraçando, sabe, algumas coisas que não são o que o evangelho diz, não é o que as escrituras abordam, né? A gente sabe que o evangelho não é prosperidade, ele pode conter uma vida próspera, mas evangelho não é prosperidade, né? E as pessoas têm ministrado isso e colocado isso dentro da sua igreja como se fosse uma verdade absoluta, né? E o que a gente às vezes quer entender, por que os pastores e pessoas têm colocado isso dentro da igreja delas. Os motivos, Vini, são, assim, bem variados, né? Alguns deles, na minha opinião, que as pessoas, de fato, a própria Escritura diz que nos últimos tempos as pessoas iriam se cercar de falsos mestres, porque a verdade traria um comichão nos ouvidos dele, ou seja, eles não estariam dispostos a ouvir o evangelho verdadeiro, genuíno, e eles estariam abraçando aquilo que seria mais conveniente para eles. Então, no lado do membro, vamos dizer assim, às vezes as pessoas não querem ser confrontadas pelo evangelho, elas não querem mudar de vida, então elas correm atrás daquilo que é conveniente para elas. Por outro lado, da parte ministerial, o que eu observo muitas vezes é que para muitos pastores faltam a coragem de pregar a verdade com medo de perder os membros, porque isso, de uma certa forma, traz uma baixa financeira para a igreja. Muitos deles dependem dos dízimos, das ofertas, né, como as contribuições para poder ali ter uma renda mensal. Então, o que atrapalha muitas vezes são essas coisas, porque quando nós estudamos o evangelho histórico, quando nós vemos desde os primórdios da igreja, a proposta do evangelho sempre foi uma proposta de você estar disposto a dar a sua vida. Renúncia, né? Uma renúncia, né? Uma morte para o seu eu espiritual, vamos dizer assim, e também para o seu eu físico, porque pode ser que, pela defesa da nossa fé, a gente tenha até que dar a nossa vida. Então, assim, na verdade, a gente precisa sempre ter um retorno para as Escrituras e pregar aquilo que sempre foi pregado ao longo do cristianismo histórico. Porque quando a gente para pensar e vai falar sobre... É claro que não estou dizendo que a vida cristã ela tem que ser uma vida de tristeza, de depressão, Sim. de angústia, mas assim, a gente não pode se apegar a esses pontos de que a sua vida vai ser plenamente perfeita, a sua Verdade. vida será maravilhosa, até porque assim, quando a gente pega como base a vida dos apóstolos, que são uma referência para a igreja, você olha, um morreu furado de lança, um morreu crucificado, o outro morre enfim, é assassinado, outro... Então, os outros discípulos que seguiram Jesus, né, outros que foram amantes de Jesus, foram decapitados. Então, assim, se você for olhar, o fim da vida de todos eles foram um fim trágico, onde estiveram dispostos a renunciar à sua vida, renunciaram riquezas, renunciaram o bem-estar, em prol, em amor de uma causa. Agora eu não estou dizendo, como eu mencionei, de que a gente tem que ter uma vida, até a palavra um pouco forte, mas uma vida desgraçada, uma Sim. vida de miséria. Não estou dizendo isso, mas a gente precisa compreender que o evangelho consiste em renúncia. E se eu aceito a Jesus, né, e ele agora escreve meu nome no livro da vida, e ele me salva, ainda que eu não ganhe mais nada a minha vida inteira, eu já recebi suficiente tudo que eu precisava. Pura verdade. Né? Então, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo que ele nos escolheu, como a Bíblia diz, quando nós éramos inimigos dele. Verdade. Ele nos escolheu, ele nos amou, ele nos trouxe para ele nos transportou do reino das trevas para o filho do seu amor. Foi ele que nos escolheu, ele que nos trouxe. Se ele não quiser me dar mais nada, a salvação já é um presente imensuravelmente incomparável a qualquer outra coisa que eu poderia escolher, né? E às vezes as pessoas ficam tão apegadas, como falou, esse perigo, né, de teologia da prosperidade. Faça isso para te abençoar. E quando a gente olha a questão da historicidade, por exemplo, que Martinho Lutero ele refutou e foi de conta, por exemplo, as indulgências que a Igreja Católica combatia, mas você olha, hoje parece que em certos celeiros da comunidade cristã, a gente tem colocado uma indulgência
de uma forma velada, onde você tem que dar para ser abençoado, você tem que fazer. É claro que Deus ele abençoa aqueles que são doadores, aqueles que são generosos, mas é o seguinte, eu contribuo, eu oferto porque eu já sou abençoado, Sim. porque ele já me abençoou com o dom da salvação. E você realmente, como até mesmo mencionou, os pastores às vezes ficam muito apegados a essa ideia, porque eu tenho um calendário para cumprir, porque eu tenho uma rede de apoio para manter, porque eu tenho as contas que eu preciso pagar, e às vezes acabam abraçando muito mais essas questões do que de fato abraçar as escrituras. Verdade. Na verdade, Vini, também, se você for olhar para a própria história do Brasil, nós somos um povo que temos uma religiosidade muito miscigenada, né? Muito misturada. E desde os primórdios nós aprendemos que no Brasil todo tipo de relacionamento entre um homem, uma mulher e um ser divino sempre foi na base da barganha, né? Então os índios, eles aprenderam a barganhar com os deuses da natureza. Depois que os escravos, os africanos foram trazidos aqui para o Brasil, eles também negociavam com as suas divindades nativas, e isso acabou passando para a nossa cultura, não que isso tenha sido assim, não que a história deles seja uma história negativa, mas foi uma coisa que foi plantada na cultura brasileira, essa questão de todo relacionamento com uma divindade tem que ser algo barganhento. Ou seja, então, tipo assim, se eu der, Deus tem a obrigação de me devolver porque eu estou dando. Então, de uma certa forma, todo relacionamento com a divindade ou com o ser supremo, ele não está baseado na graça, não está baseado no amor. Está baseado naquilo que Deus pode nos dar. É o cenário de João capítulo 6. Jesus denunciando ali as pessoas de que elas estavam procurando a ele. Por quê? Porque eles tinham comido o pão e tinham sido fartados, né? Estavam fartos. E aí, quando na verdade o que Jesus estava procurando ali era um relacionamento com aquelas pessoas, né? Da mesma forma como ele está procurando um relacionamento com aqueles que professam o seu nome. Isso é verdade. E às vezes a gente acaba confundindo, né? E quando a gente coloca esse cenário que eu dou alguma coisa e agora Deus vai me dar de volta, a gente coloca Deus num cenário de um devedor, de que ele me deve algo, constantemente ele me deve algo, Exatamente. né? E no quesito de entrega, nós nunca venceremos a Deus. Verdade. Afinal, ele deu, eu até costumo dizer que ele não deu algo de grande valor, ele não entregou algo de grande valor, ele entregou tudo que ele tinha, né? Verdade. Ele tinha o seu filho, então quando nós às vezes temos essa mentalidade de que eu preciso dar, eu preciso fazer para que Deus me abençoe, né? E eu preciso, quanto mais dinheiro eu dou, mais dinheiro Deus me dá. Cara, se você der todo o seu dinheiro e Deus não te der mais nenhum dinheiro, como eu falei, a graça tem que ser suficiente para você. Verdade. O favor de Deus tem que ser suficiente, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, sabe? Então não importa o que a gente faça, o poder da cruz sempre será superior, né, a essa questão. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, a forma como nós abordamos determinados assuntos, né. É claro que nós cremos na importância, né, nos princípios, né, da generosidade, da manifestação da sua adoração através de ofertas, de dízimos. Isso para nós é muito claro, mas o coração ele tem que ser corrigido, né? Exatamente. O princípio da forma como você serve tem que ser corrigido, né? Até quando eu paro para pensar sobre isso, né? Quando Jesus visita, né, Marta e Maria, e chegando na casa lá, Marta está toda atarefada lá, e Jesus ele conversando, né, falando, e Maria aos pés. Marta fica incomodada e fala: Jesus, você não vai fazer nada com ela, você vai deixar ela só te ouvindo aí enquanto eu faço todas as coisas, né? E o que eu gosto de perceber é que Jesus ele corrige não o serviço, ele não critica o serviço, ou seja, ele não critica a oferta de Marta para com ele, mas ele critica o coração. Sim. Porque é o coração que é o importante. Então Jesus ele corrige: você está preocupada com as outras coisas, sabe? Jesus não fala: você está trabalhando demais, o problema é que você está trabalhando. Jesus não fala isso. Verdade. Mas ele fala o seguinte: existe uma outra parte que é melhor, mas você tem se preocupado com o serviço. Está se preocupado apenas com aquilo que você pode me oferecer, para talvez colocar Jesus ali numa situação de constrangimento, de que ele vai me notar, ele vai me ver, uma hora ele vai me abençoar. E essa não é uma realidade, né? Verdade. Afinal, não adianta a gente fazer 1000 coisas sem se relacionar com o autor dessa obra. Muito verdade. Eu vejo também, Vini, não sei se é a sua percepção, mas tipo assim, como você falou, né? Isso é bom, é importante nós ressaltarmos que nós não somos
contra a questão das contribuições, até porque ao longo da história bíblica você vai ver que os grandes homens de Deus sempre tiveram o coração voltado para a generosidade, para o ato do ofertar, para o ato do dizimar, até mesmo quando não havia uma legislação escrita, né? Por exemplo, Abraão, ele foi um dos primeiros a dar o dízimo ali, sem nenhum tipo de legislação cobrando. Mas o que eu observo também é que a cristandade brasileira ela se relaciona muito mais com o mamon do que com Deus. E elas querem cobrar de Deus uma coisa que a história sempre diz que quem oferecia era mamon, vamos dizer assim, né? Então, assim, o nosso Deus não é um Deus barganhento, o nosso Deus não é um Deus que você coloca ele na parede ou que você simplesmente esteja preocupado para tocar nas vestes dele e que a qualquer momento vai ser curado, né? Alguns teólogos até dizem que um dos piores problemas que começou a acontecer na época de Jesus é quando descobriram que das vestes dele saía poder, né? Porque aquela mulher, ela tocou pelo um ato de fé, só que aquilo não se tornou uma doutrina. Então, assim, muito mais do que tentar arrancar algo de Deus, muito mais do que nos relacionarmos com ele de uma forma barganhenta ou como se ele fosse mamon, nós servimos a Deus por aquilo que ele é, pelo amor que ele nos ofereceu e pela graça que constantemente ele derrama sobre as nossas vidas. É verdade, é verdade. Então, essa consciência, eu acho que a gente precisa ter essa correção de mentalidade, Sim. de coração, porque eu acredito que aquilo que a gente tem como crença, eu gosto até de falar que às vezes a fé ela não é suficiente no quesito de que eu preciso crer corretamente. Porque uma crença incorreta também, ela gera uma conduta incorreta, ela gera uma vida incorreta, ela gera princípios e valores incorretos na minha vida. Então, até a minha forma de crer, ela tem que ser alinhada com as Escrituras. Ela tem que ser alinhada com aquilo que Deus diz ao meu respeito, a respeito de si mesmo. Né? Então, isso é fundamental. Né? Como eu falei, Jesus ali, quando corrige Marta, ele quis corrigir uma crença nela. Sim. De que, olha, você precisa corrigir esse aspecto. O seu trabalho, aquilo que você oferece, não é problema nenhum. Mas o seu coração precisa ser corrigido, para que você ande em alinhamento, né? E eu acredito que a gente precisa começar a imprimir também esses valores de importância com os nossos jovens, com as nossas lideranças, com as pessoas que a gente tem formado, né? Então, eu acredito que à medida com que você gera pessoas com motivações, com pensamentos, com uma fé correta, você cresce como uma comunidade saudável, como uma comunidade realmente alinhada com a Escritura. Verdade, Vini. E também, na minha análise, de uma forma geral, da importância da apologética, da questão da defesa da fé, é para gerar raiz nas pessoas também, né, Vini? Porque, assim, nós vemos hoje também um êxodo muito grande nas igrejas, né? Pessoa que você vai perguntar para ela quantas igrejas você já foi. Já foi mais de 10, de 20. Verdade. Parece que todas as vezes que aparece uma igreja nova na cidade ou num bairro, parece que aquela novidade atrai muitas pessoas, porque as pessoas elas não querem ter raízes, né? Elas não querem ter relacionamentos profundos, quando na verdade a apologia, o estudo das escrituras, ele nos oferece o quê? A sermos fiéis a Deus, mas também sermos fiéis a Deus na comunidade de fé onde nós servimos ao Senhor, e ali construirmos relacionamentos. Não é porque por qualquer problema que eu tinha ou tive numa igreja que eu vou sair dali, porque todas elas vão ter os seus problemas, vão ter as suas demandas e as suas dificuldades, mas o mais importante é nós criarmos raiz numa comunidade de fé e ali nós desenvolvermos o nosso ministério e sermos desenvolvidos pelo ministério dos irmãos também. Eu gosto de falar o seguinte, né, que no dia que a gente encontrar uma igreja perfeita, é melhor a gente não ir, porque se a gente for, a gente estraga, né? É verdade. Toda igreja ela tem as suas arestas ali a serem aparadas, né? Precisa fazer os seus ajustes, mas essa questão migratória, às vezes, de algumas pessoas, de pular de igreja, primeiro que, às vezes, elas acabam confundindo, né, a questão teológica de cada igreja, de pensamento, de visão, de identidade, né? Então fica uma igreja um pouco confusa, mas as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar o propósito e a visão que Deus tem para elas dentro de uma comunidade local. Sim. Eu lembro um pastor, uma vez ele compartilhando, que uma vez ele chegou para um discípulo dele e perguntou assim, cara, por que você decidiu vir andar aqui conosco, na nossa igreja, né? E ele compartilhou e tudo mais, mas assim, de forma muito resumida, ele falou, pastor, porque era a igreja mais próxima da minha casa. E o pastor falou assim, poxa, legal. Mas você, para permanecer conosco, um dia vai precisar encontrar um motivo maior do que apenas ser uma igreja próxima da sua casa.
Verdade. Porque no dia que vier, às vezes, conflitos de ideias, de pensamentos, né? No dia que talvez a visão ou algum aspecto da igreja talvez não esteja alinhado com aquilo que você pensa, às vezes te fere em determinado aspecto, você vai precisar encontrar motivos maiores do que simplesmente ter uma igreja perto para permanecer naquele lugar. Verdade. Onde você terá que ter a maturidade de falar assim, o que você quer fazer comigo nessa comunidade? Por que o Senhor me colocou aqui? Porque às vezes nós acabamos vindo para a igreja, né? E esse eu acredito que é um pensamento que a comunidade precisa entender de que eu venho para a igreja, não apenas a gente recebe de Deus, a gente ouve de Deus, mas é a ideia de servir, eu venho para servir um ao outro, né? Até no inglês eu gosto muito porque até a ideia da terminologia da palavra culto em inglês é service, que é de serviço. Sim. Então eu vou para o serviço, eu vou servir. Verdade. Então, às vezes as pessoas procuram igrejas falando o que essa igreja tem a me oferecer. E às vezes elas vão com o pensamento equivocado e na realidade ela tem que chegar e falar o que eu posso servir aqui. É verdade. Por exemplo, o que você falou está tão baseado nas escrituras que um dos primeiros relatos que nós vemos sobre isso, a questão do serviço, é Deus quando envia Moisés para falar com Faraó. A proposta divina para Faraó é a seguinte: liberte o meu povo aí, caminho de 3 dias, para que ele vá para o deserto e me preste um culto, ou seja, me sirva. Né? Essa ideia desse consumismo, desse mercantilismo, ele não é bíblico. Porque nós, quando nos reunimos, quer nos clãs, como na nossa comunidade de fé temos, quando nós nos reunimos aqui no templo, o objetivo não é receber de Deus. A gente sempre acaba recebendo porque, Sim. como você disse, nós nunca ganharemos de Deus no ato de servir, no ato de ser generoso. Mas a nossa consciência deve ser: eu vou prestar um culto a Deus aqui no templo da mesma forma como eu já expressei durante toda a minha vida. Exatamente. Porque eu costumo dizer que o culto que nós prestamos a Deus no templo, ele deve ser uma extensão do culto que nós já prestamos na vida. É verdade. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Aqui na verdade o que a gente oferece aqui aos finais de semana é uma pequena porcentagem de uma realidade que a gente já tem oferecido como vida, né? Sim. A forma como você serve sua esposa, como você serve sua família, né? A forma como você provê o seu lar é uma adoração. Verdade. É uma forma de você ser generoso para com Deus, honrando a sua família, né? Então a gente precisa sempre ter essa mentalidade e às vezes nós precisamos encontrar esse princípio de que eu estou aonde eu estou, Deus me colocou onde eu estou por um propósito, eu preciso enxergar, né? Infelizmente pessoas elas acabam como eu falei, às vezes por conflitos, por coisas pequenas, acabam migrando de outras igrejas e eu acredito que quando nós saímos de um lugar sem encerrar ciclos, né, sem finalizar estações, nós entramos em um outro lugar com estações atravessadas e nós não conseguimos viver a totalidade disso, sabe? A gente sabe que existe outono, verão, primavera, inverno e como qualquer outro lugar, às vezes numa comunidade você vai passar por momentos de inverno, momentos de verão e tudo mais, mas cada estação tem algo para te oferecer, tem algo para que você absorva, tem algo para que você cresça. No inverno, poxa, é um ambiente de dor, um ambiente de tristeza, é um ambiente às vezes de angústia, mas é ali que vai gerar em você maturidade, resiliência, né, senso de responsabilidade, né? Então, numa estação talvez ruim como essa, onde o seu caráter é forjado. Exatamente. Eu costumo dizer que pressão ele gera poder. Então, à medida com que às vezes nós somos pressionados, esmagados, uma porção de poder é gerada em nós. Né? Eu lembro de uma ministração que a pastora Dani fez no culto, onde ela ministrou, se não me engano, o tema era a unção da dor. Existem unções que a gente recebe na dor. Sim. Onde elas são geradas na dor e às vezes a gente precisa começar a entender que o ambiente que eu estou às vezes está sendo de pressão, de dificuldade, a gente procura uma forma de escape, mas enquanto a nossa oração tem que ser: Jesus, me torne resiliente e forte o suficiente para extrair até a última gota de unção que o Senhor tem para derramar nessa estação. Verdade, Vini. Eu, por exemplo, quando às vezes tenho a oportunidade de conversar com alguém que está desgostoso com uma igreja, com uma comunidade de fé, eu sempre pergunto para ela primeiro se naquela comunidade de fé o evangelho genuíno está sendo pregado. Né? Porque, assim, se você fizer uma pesquisa de uma forma geral com as pessoas, você vai observar que o principal motivo pelo qual as pessoas desejam sair das suas comunidades de fé não é porque a pregação não é cristocêntrica. Sempre eu fui magoado ou eu não concordava com algumas coisas, mas não é por uma questão teológica. Porque, assim, o principal motivo que deve
nos tirar de uma igreja ou fazer com que a gente saia de uma igreja, a meu ver, tem que ser teológico. Se você está numa comunidade de fé que prega heresia, que não prega as escrituras como ela é, esse sim deve ser um motivo para você se desligar daquela comunidade de fé e procurar uma outra que seja cristocêntrica, que pregue o evangelho, que pregue não aquilo que você acredita, mas aquilo que é verdade segundo as escrituras. Porque muitos ensinos eles acabam se tornando relativos, né? Por exemplo, as igrejas reformadas têm uma linha de pensamento, as pentecostais têm outras, os neopentecostais, mas qual deles se aproxima mais com as escrituras? É isso que deve ser a nossa motivação de sair ou de permanecer numa comunidade de fé. Porque senão a gente não pode também ficar apegado numa teologia relativista, né? Sim, não pode de forma alguma. Senão isso se torna algo muito perigoso para nós, né? É claro que, como mencionou, existem várias linhas aí, pensamentos, e a gente tem que procurar aquilo que a gente identifica com maior proximidade às escrituras, né? Ou com a exatidão das escrituras. Então, porque é ali que é a nossa base de fé, é ali que a gente pensa, é ali que a gente desenvolve, né? Verdade. E como eu mencionei antes, eu acredito que esse seja um dos nossos desafios com a juventude, com essa galera que vem aí atrás da gente, de fazer com que o coração deles entenda que as escrituras, aquilo que ela diz, é suficiente para a construção de qualquer ministério, para a construção de qualquer projeto em Deus, sabe? As escrituras são suficientes, é somente nelas que a gente tem que se basear. A gente não precisa acrescentar algumas coisas para que o evangelho cresça, para que as igrejas cresçam, sabe? Porque de nada adianta uma igreja cheia às vezes, mas debaixo de uma mentalidade de corrupção, uma mentalidade equivocada, uma visão incorreta a respeito de Jesus, né? Então porque o que Deus quer fazer de nós é que nós venhamos ter uma percepção correta de quem Ele é, né? Esses dias eu estava lá na nossa comunidade, na igreja de Poá, e eu ministrei justamente sobre isso, de que Jesus, quando ele ressuscitou, após o período da ressurreição dele, o tempo que ele passou na terra, uma das preocupações que ele teve foi encontrar duas pessoas a caminho de Emaús, né? E a Bíblia fala que Jesus parou e perguntou para eles o que eles estavam conversando, e Jesus para ouvir a respeito de si mesmo. Sim. Jesus para ouvir e entender a visão que eles tinham a respeito dele mesmo. Verdade. E Jesus para ouvir e ele fala: como vocês são tolos, será que vocês ainda não perceberam? Será que vocês não entenderam ainda? E Jesus para explicar sobre tudo, né? Pegou os profetas, a lei, explicou para eles, para que eles entendessem, e no final, quando vai para a casa desses homens, fala que Jesus partiu o pão e então os olhos deles foram desvendados, eles conseguiram enxergar Jesus e Jesus desapareceu ali na frente deles. Verdade. Mas Jesus, ele é tão preocupado em corrigir a nossa perspectiva que uma das coisas mais importantes que ele julgou fazer após a ressurreição era encontrar duas pessoas à beira de um caminho para corrigir a visão e a perspectiva que eles tinham a respeito de Cristo. E eu já preguei uma vez, acredito que seja aqui mesmo na nossa comunidade de fé, sobre corações ardentes. A conversa que Jesus teve com eles foi uma conversa de 11 quilômetros. Exato. Né? E Jesus poderia ter resumido a conversa dizendo assim: olha, eu sou Jesus, eu ressuscitei, acabou o assunto. Acabou. Mas o que ele fez? Ele levou os dois discípulos do caminho de Emaús para as Escrituras, para ver o que as Escrituras diziam sobre ele. E 5 minutos de conversa resolveria o problema, mas ele gasta 11 quilômetros conversando para levá-los às Escrituras. Por quê? Jesus queria que a fé dele se baseasse não numa experiência, mas sim naquilo que as Escrituras dizem. Exatamente. Porque Jesus, talvez o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: agora eu estou com vocês aqui, mas já eu volto pro meu Pai, vocês não vão me ver. Sim. E o que vocês terão sobre mim é isso. Sempre as Escrituras, isso mesmo. Então, muito profundo isso. quando a gente para avaliar, é algo muito sério. O nosso coração e a nossa visão tem que ser preocupada com as Escrituras. Sim. O que a Escritura diz a respeito de Cristo? O que a Escritura diz a respeito do Evangelho? O que a Escritura fala ao meu respeito? Né? Então, é nisso que a gente tem que basear. A gente não precisa colocar adereços para que a igreja cresça, para que as coisas floresçam, para que os nossos sonhos, projetos missionários, pastorais, ministeriais cresçam, sabe? Deus não precisa da nossa ajuda para que as coisas floresçam. O Evangelho por si só é suficiente para curar, para libertar, para trazer paz, para trazer alegria. Então, o Evangelho, a palavra do Senhor não precisa desses adereços. A gente precisa ser muito sábio dentro desses princípios. E agora, nosso desafio é munir essa galera, talvez, e ensinar, né? Sim. Então, eu acredito que, é claro que a gente já percebe grandes nomes, pessoas preocupadas realmente em querer semear isso, mas a gente precisa entender e levar
a seriedade isso. E porque como eu até cheguei a conversar, de que o ensino, a profundidade das escrituras, ela é fundamental até na questão apologética, que a gente estava conversando, até para a defesa da nossa fé no mundo aí fora, né? Sim. As faculdades hoje, elas atacam constantemente o nosso cristianismo, atacam constantemente o nosso Jesus. E hoje, quando a gente fala que um jovem vai para uma faculdade, principalmente federal, a gente já entra em desespero, né? Verdade. A gente fica preocupado e na verdade, nós deveríamos fazer com que eles ficassem preocupados quando um jovem cristão invadisse uma universidade federal, né? Mas a gente fica muito preocupado porque parece que a gente não consegue se garantir no nosso ensino. Sim, né? Nos tempos passados, Vini, eu sou de uma geração um pouco anterior à sua. Eu vim de uma denominação em que os pastores não estimulavam ninguém a frequentar a faculdade, porque na cabeça deles se você for para lá, você vai se desviar por conta dos ensinamentos, né? Porque a gente sabe que há uma questão de doutrinação, até por viés político e tal. Sim. Mas quando a gente vai munidos daquilo que a palavra de Deus nos diz, a gente não vai lá para passar sufoco. Pelo contrário, a gente vai lá para brilhar. Eu me lembro de uma ocasião que eu tive uma discussão com uma professora. Ela veio apresentar um viés político, né? Que ela acreditava. E eu respondi para ela segundo o viés das Escrituras, segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, a questão da moral. E ali ela interrompeu a discussão, porque ela chegou até a me chamar quase que de Hitler. Ela falou, é por pensamentos assim que se levantou um Hitler e tal. Porque assim, o que ela acreditava era para ela mais profundo do que aquilo que eu estava citando para ela. Então assim, o relativismo só serve para a pessoa que está apresentando. Agora, para o outro que vai ter uma chance de defender, não serve. Então, assim, nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos nos preparar teologicamente. É verdade. O grande problema também, Vini, não sei se você concorda, é que muitas pessoas acham que só precisam fazer teologia aqueles que têm algum chamado ministerial, aqueles que aspiram a alguma coisa no ministério, quando, na verdade, todos nós fomos chamados para sermos uns discípulos de Jesus e uns apologetas da fé. Ou seja, todos nós temos que estar munidos das Escrituras, munidos de conhecimento, porque a qualquer momento vão pedir para nós a razão da esperança que há em nós. E nós precisamos saber como responder a cada um como convém. Com certeza, porque assim, a gente não pode ficar com esse espírito, com essa mentalidade de que, meu Deus, ele vai para a faculdade agora, como é que vai ser, privar os nossos jovens, até porque existem jovens lá que precisam ser salvos. Sim. E se nós, como jovens, como cristãos, não tomarmos essa decisão de ir lá, quem vai ministrar? Né? Como diz a passagem, como converterão se não há quem pregue? Verdade. A gente precisa fazer com que a gente se torne cada dia mais amantes, né, dos estudos, né? Infelizmente, a cultura brasileira na questão de estudo é muito ruim, né? Sim. O brasileiro não chega nem à média praticamente de 2 livros por ano. É muito pouco. Então, a gente precisa se preocupar e começar a melhorar a nossa questão de preocupação com o ensino, com o estudo, porque é isso que vai fazer com que a gente defenda a nossa fé com ousadia, com graça, sabe? Então, nós precisamos sim estar inseridos nas universidades públicas, federais, nos colégios, nos internais. Então, eu preciso ter essa responsabilidade. Existem pessoas lá esperando a nossa manifestação. Verdade. E se você for ver, pelas Escrituras, um dos ambientes mais corruptivos e mais corruptos que poderiam deturpar a fé de uma pessoa era o Império Babilônico. E Daniel estava inserido lá juntamente com seus amigos, e eles estavam lá, eles não foram corrompidos, pelo contrário. Eles foram para lá, brilharam, porque a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, ele independe de lugar. Não é o lugar que nos corrompe, mas é aquilo que nós levamos que vai transformar o lugar. E nós levamos a presença do Espírito Santo conosco. Então, onde quer que a gente esteja, ali pode se tornar um lugar sagrado, porque nós estamos levando o Espírito Santo conosco. E detalhe, a Babilônia era o maior império do mundo na época. Sim. E você vê que homens cheios de Deus conseguiram influenciar o maior império do mundo. Verdade. Então, por que a gente teme tanto, né? Quando nós somos inseridos em uma faculdade? Por que a gente teme tanto quando a gente é inserido em ambientes mundanos? Cara, é aquilo que eu carrego
que faz com que tudo que me cerca se prostre. Verdade. Sabe? A gente fica com medo de ir e se prostrar diante dos deuses dele, mas não, cara, o Deus que eu carrego é maior. Verdade. A escritura, a verdade absoluta que eu carrego é infinitamente superior. Então, quando a verdade for anunciada, toda mentira terá que se curvar. Verdade. Essa é a mentalidade que a gente tem. Verdade. A gente não pode temer, né? Então, a questão do ensino, da educação no nosso país, ela precisa melhorar. E nós, como cristãos, precisamos ter essa responsabilidade. Eu acredito muito dentro daquilo que você mesmo disse, de que teologia é para todos. Sim. Teologia não é apenas para o pastor, não é para o cara que tem vocação ministerial, não. Teologia é para todos. Todos Verdade. precisam conhecer a respeito da Escritura, todos precisam conhecer a respeito de Jesus, do seu Senhor, para que a gente construa uma comunidade mais responsável, uma comunidade ciente do seu posicionamento político, sociológico, educacional. A gente precisa ter pessoas assim, amantes do ensino, amantes do evangelho. Mas, pastor, antes da gente encerrar, que a gente bateu um papo legal aqui, mas o que você orienta, talvez, para alguém que quer começar a estudar teologia, se aprofundar, o que ela deve fazer, ou às vezes está um pouco preocupada, aí vai entrar numa faculdade, tem medo de receber influências aí externas, o que você aconselha para alguém que está passando por um momento assim? Primeiramente, Vini, eu costumo orientar as pessoas a procurar alguém que seja da confiança delas, que elas sabem que tem um pouquinho mais de bagagem, de conhecimento teológico, justamente pedir para essa pessoa talvez um discipulado, né? No nosso caso aqui nós temos os clãs, graças a Deus, para onde essa pessoa pode começar a se aprofundar, pedir orientações. E depois eu sempre encaminho, graças a Deus, nós lutamos muito tempo aqui, talvez você muito mais do que eu, lutou para que a gente tivesse uma escola teológica da própria igreja. Legal. Né? E assim, incentivar as pessoas a fazerem, por exemplo, o nosso curso aqui, o CREED, porque aqui nós temos a certeza que a pessoa vai aprender uma teologia correta, vai aprender uma bagagem que vai muni-la para que ela possa se preparar para a existência. Então, assim, incentivar a pessoa a ler a Bíblia, incentivar a pessoa a ser curiosa, porque há uns anos atrás fizeram uma estatística e constataram que no Brasil nós temos 23% da população como analfabetos funcionais. São pessoas que sabem decodificar os códigos, mas não sabem interpretar o que lê. Então, assim, dentro desses 23%, obviamente que a igreja também foi atingida, está inserida nesses 23%. Então, assim, procurar ler, porque quanto mais a gente lê, mais a gente desenvolve o raciocínio lógico, mais a nossa mente se expande, né? Então, assim, incentivar a procurar uma boa liderança, ler bons livros, se preparar teológico e socialmente para os desafios que a vida tem aí para nós. Com certeza. Tem muita coisa também agora à nossa disposição para a gente estudar, para a gente conhecer. Sim. A gente tem que saber filtrar, que tem muita coisa ruim também na internet, muito professor ruim, muita teologia ruim. Muito mesmo. Mas a gente também tem muitas coisas boas ao nosso dispor. Verdade. Né? E talvez, como você mesmo mencionou, às vezes um cara mais maduro pode te direcionar, poxa, escuta fulano de tal, Sim. leia tal livro, porque às vezes a experiência acaba ajudando essas questões. Mas, pastor, muito obrigado por mais uma vez sentar aqui com a gente, compartilhar, a gente conseguir colocar na mesa um assunto tão importante e relevante para o nosso momento atual. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado você, Vini, porque todas as vezes que eu recebo essa oportunidade, eu saio daqui feliz por não simplesmente compartilhar, mas por aprender. Hoje eu aprendi muito com a sua fala, aprendi muito com aquilo que você compartilhou e eu espero que dia após dia essas oportunidades também gerem crescimento em outras pessoas. Amém. A gente espera assim também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco em mais um episódio. Compartilhe com um amigo, tenho certeza que isso tocou o seu coração e foi um assunto muito importante. Então, antes de sair, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até breve, que Deus te abençoe.